Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para o estudo dos 144 mil? Então hoje esse é o nosso estudo. Então para quem ainda não me conhece, meu nome é Rose e conhecida nas redes sociais como Roseline com 2 N. Então bora lá que aqui é sem perda de tempo, né? Aqui é direto e reto. Bora lá, os 144 mil selados. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo 7. Vamos começar. Então, quando lemos Apocalipse 8, verso 1, vemos a abertura do sétimo e último selo, né? Que é a própria volta de Cristo com todos os anjos. Mateus 25, verso 31. Nesta ocasião, o céu estará em silêncio, vazio, por cerca de meia hora profética, né? Que a gente viu que é 1,5 semana, né? Cerca ali, né? Mais ou menos. Ou seja, né? 1 semana literal. Assim, o capítulo 7 responde à pergunta formulada no fim do capítulo 6, quem poderá suster-se, né? Quem poderá suportar, quem poderá ficar em pé diante da volta de Jesus, né? E aí a resposta a gente viu que é os 144 mil selados. Então, precisa estar com esse selo? Sim, precisa estar com esse selo. Agora sim, bora lá. Capítulo 7 do livro de Apocalipse, o verso 2 e 3. João vê um anjo vindo do nascente do sol, né? Nascente do sol é o Oriente. O que ele carrega e que pedido faz aos 4 anjos. Então, o que João vê o anjo pedindo aos 4 anjos? Os anjos na Bíblia são mensageiros de Deus, né? A gente já viu isso no estudo passado. Tanto anjo como cavalo, como carros, né? Significa mensageiro, né? Geralmente a pessoa acha mais na Bíblia anjo, né, que é mensageiro de Deus. Mateus 13, o verso 41. E segundo Reis 19, verso 35. Estes 4 anjos estão retendo os 4 ventos para que não soprem sobre a terra. Né? Por que isso? Então, na profecia, ventos simbolizam guerras e lutas por supremacia entre as nações. Então é guerra para mostrar quem é superior ao outro, né? Quem é que conquista mais, quem é que é dono do mundo. Então é sempre essa guerra por poder, né? A supremacia de poder. Então é isso que a Bíblia se refere. Daniel 7, verso 2. Jeremias 4, verso 11 até o 13, Jeremias 25, verso 31 até o 34, fala sobre isso. Deus não permitirá que os poderes do mal façam sua obra de morte até que o povo de Deus tenha sido selado. Então, a gente vê aqui que esse selo precisa acontecer antes dos 4 anjos soltarem os ventos. Por quê? Esses ventos no livro de Apocalipse significa guerras, né? Significa que haverá muita morte em massa. Então, Deus ele não vai permitir que essas guerras aconteçam até que os filhos de Deus sejam selados, né? Então, esse selo é um selo de proteção aos filhos de Deus, né? Porque Deus ele vai selar o povo antes de abrir o 7º selo.
E aí o que acontece? Deus sela, né, os 144 mil do povo de Deus, né, porque 12 vezes 12 igual a 144 mil. 12 representando o quê? As 12 tribos de Israel, né, e 12 apóstolos. Então é uma totalidade do povo de Deus, certo? Até aqui foi? Então bora lá, que tem mais. Apocalipse 7, o verso 2 e 3. Depois Isaías 8, o verso 16. Depois Ezequiel 20, o verso 12 e 20. Né? Lembrando que aqui são livros proféticos, né? E apocalíptico, né? Lembrando que livro apocalíptico e profético só existem dois, que é Daniel e Apocalipse. Agora, livro profético é Isaías, Jeremias, Joel, esses negócios. E aí tá. Então, todos esses livros, né, tem sim o seu cumprimento na história do profeta e tem também cumprimento na história futura, né? Igual no tempo do fim, igual Daniel fala, né, sobre isso, né? A última profecia, que é a das 2.300 tardes e manhãs que a gente estudou aqui. Então fala sobre isso, que era uma profecia para o tempo do fim. Então, se cumpriu parte da profecia no tempo de Daniel, com a estátua, né, com os animais, né, alguns, e agora no tempo do fim se cumpre as 2.300 tardes e manhãs, né, e a purificação do santuário, né? Mas, voltando aqui, qual é o selo de Deus vivo? O selo do Deus vivo. Então, bora lá. Pra você saber qual é esse selo, né? Tá muito calor, gente. Tô aguentando aqui. Então, o selo de Deus, né? Ou sinal de Deus, que é um sinônimo na Bíblia. Gênesis 17, o verso 11, Ezequiel 9, o verso 4, Romanos 4, o verso 11. Então, vou deixar tudo na descrição para vocês comprovar na Bíblia de vocês, como sempre, né? E faça isso, porque é bom pra você, né? Porque se alguém te perguntar, falar, por que você tá falando isso? Falar, eu vi na Bíblia, uai. Tá na Bíblia, uai. Né? Porque muita gente só acredita se for... se você mostrar, né, na Bíblia. Então é bom você saber, porque aí você pode mostrar. Fala aqui, ó, vi na Bíblia, olha aqui, lê aqui pra mim, ó, tá escrito isso, vendo? Então, pra você não passar de mentirosa, por isso que eu deixo todos os livros, capítulos, versículos, tudo direitinho aí pra vocês, que é pra vocês comprovar que o que eu tô falando tem embasamento bíblico, e está na Bíblia, né? E é excelente que você saiba, porque isso é o que vai de forma literal, né, levar você para o céu, porque a palavra de Deus tem poder, né? E se ele deixou a palavra dele, que tem poder, é para você ser salva, né? Porque tudo que ele faz é para salvação do ser humano. Então, saiba, conheça e estude. Continuando sem enrolação, os selos antigos continham 3 elementos principais. Quais eram esses elementos? Nome do governante. Então, nome do governante, 1. Seu cargo, 2. E o último e terceiro, a jurisdição, né? Ou domínio, né? Até onde ia o cargo, o governo desse poderoso aí.
Então, onde a gente encontra isso, né? E aí, quando você vai para Êxodo, né? Êxodo capítulo 20, do verso 3 até o 17, o que você vai encontrar lá? Né? Somente um, né, desses todos versos tem o selo de Deus, comprovadamente com esses 3 elementos, né? Então, é o quê? O sábado de Deus é o único dos 10 mandamentos que contém o seu nome, né? O Senhor teu Deus, que em algumas Bíblias está escrito YHWH, né? Que a pronúncia é difícil, né? Yahweh ou Yahvé, Jeová, né? Então tá escrito com letras todas, letras maiúsculas. Então alguns, né, traduz como Yahvé, outros traduz como Jeová e outros traduzem como Javé. Yahvé, Javé, acho que é Javé. Bom, enfim, mas é o nome de Deus, né? Yahweh, que significa o Senhor. Então, o Senhor teu Deus, seu título, que é a função, né, que ele exerce. Então, o que ele faz? Ele cria, né? Tá escrito lá, pois em 6 dias fez. Então, ele é criador, porque quem faz, cria, né? Então, o Senhor fez o quê? Os céus, a terra, o mar, as fontes das águas e tudo que existe foi Deus quem fez. Então, o cargo dele é criador, né? O título, função, né? Criador. O seu território ou jurisdição, né? Até onde vai o domínio desse Deus, né? Onde que vai? Aí tá escrito céu, terra e tudo que nele há. Então, o domínio de Deus está em tudo, né? Céu, terra e mar e tudo. Tudo é tudo, não é verdade? Então, onde está especificamente? Êxodo 20, o verso 8 até o 11. E é o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? 6 dias, né? Fez o Senhor. Então, o sábado do 7º dia é um eterno sinal de lealdade. É o símbolo externo de sua fé viva e profunda. Então, né, Ezequiel 20, Ezequiel 20, verso 12 e 20, fala claramente isso, né? E será um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus, que o santifica. Então, Deus deixa bem claro qual é o sinal dele. Agora, você tendo esse conhecimento, você decide, né? Porque minha função aqui é só falar para vocês. Quem vai te convencer é o Espírito Santo, que tem poder para isso. Eu não tenho. Graças a Deus. Né? Porque se você vai me convencer alguém, tá lascado. Mas, continuando, o verso 4 do capítulo 7 de Apocalipse, né? Segundo o livro de Apocalipse, quem recebe o selo de Deus? Então, agora é que chega a parte. Quem é que vai receber esse selo, gente? Quem é que vai receber esse selo, gente? Vamos ver. Então, por que 144 mil, né? Por que não 9 bilhões, né? Por que só 144 mil? Então, o número 144 mil é resultado da multiplicação de 12 vezes 12, certo? Então, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Então, dá 144 mil. 12 é o número das tribos de Israel do Antigo Testamento, representa também o número
da igreja construída sobre o fundamento dos 12 apóstolos. Efésios 2, o verso 20. Na Nova Jerusalém, as 12 portas são nomeadas após as 12 tribos de Israel e seus 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos, representando assim o Israel tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, nos 144.000, né, está representado tanto o Antigo, tanto as pessoas do Antigo Testamento, quanto as pessoas do Novo Testamento que aceitaram Jesus, certo? Que aceitaram o Evangelho da salvação. Então, assim, o número 144, que é 12 vezes 12, representa a totalidade de Israel, ou seja, a totalidade do povo de Deus, Antigo e Novo Testamento, certo? Agora, mas esse número, né, de 0 a 1000, o que tem a ver isso? Então, 1000 era uma unidade militar básica no antigo Israel. A frase milhares de Israel é usado como um sinônimo para exército. Então, é um exército selado do povo de Deus, né? Os 144.000. E tem a mesma conotação que os batalhões de Israel. Os 144.000 selados compõem-se de 144 unidades militares, 12 de cada tribo, significando uma totalidade de Israel. João utiliza imagens de uma batalha para retratar a igreja em seu aspecto de luta terrestre, uma igreja militante. Então, é uma igreja que está disposta à guerra, né? No caso, está pronta para guerrear, né? Está disposta a ir à frente da batalha, no caso, está disposta a batalhar por Jesus Cristo. Então, os 144.000 estão prestes a passar pela grande tribulação e é natural e muito apropriado entender os selados em termos militar de um exército organizado em unidades militares prontas para a guerra. Então, os 144.000 é um exército do povo de Deus. E é isso. Então, não é um número literal, é um número sentido figurado, né? Porque não é só 144.000 que vai ser selado ou vai se salvar, não. É o nome de um grupo, né? De pessoas que estão prontas para ir à guerra, né? Simbolicamente falando. Então, os 144.000 é o nome de um grupo de pessoas prontas que Deus já selou. No nosso tempo ainda, eu não sei se está acontecendo, né? Porque já abriu o 6º selo, né? Já aconteceu muitas coisas, então não sei, né? Ninguém pode falar que sim, já estamos sendo selados, já estamos selados. Eu sei que o Espírito Santo tá aí, ó. Tá caindo sobre muitos que estão pedindo, né? Porque o Espírito Santo só vem aquele que tá pedindo. Se você não tá pedindo é porque você não precisa, né? Porque quem precisa pede. E pede pra pessoa certa, que sabe que vai receber, não é verdade? Ninguém pede pra uma pessoa sabendo que já vai falar não. A gente pede para aqueles que sabem que a pessoa vai dizer sim.
né? Então, peça para Deus que Deus te sele com o selo dos 144 mil, né? Para que você esteja no meio deles, né? Então, fique tranquilo que os 144 mil não é um número literal, e sim simbólico, né? É o nome de um grupo de pessoas prontas para a guerra que está selada com o selo de Deus. Tá, identificando isso, então vamos para a outra perguntinha. O verso 3 e 4. Qual é a primeira informação que Apocalipse dá a respeito dos 144 mil? Qual é essa informação? Na crise final da história deste mundo, o selo aplicado aos 144 mil é um sinal de proteção. Porque a gente sabe que os 4 ventos vão ser soltos, então vai haver guerras, né? Porque hoje a gente só está no Mateus 24, né? Onde ele fala que rumores de guerra, né? Então haverá falsos cristos, falsos profetas, haverá guerra, fome, guerra, rumores de guerra. Então a gente está nisso, mas vai acontecer, né? A guerra aqui no livro de Apocalipse está falando, né? Que vai ser solto os ventos. E os ventos nos 4 cantos da terra, que simboliza o quê? Os 4 cantos da terra. Significa que o mundo inteiro vai passar por essa guerra. Agora, como será essa guerra? Ninguém sabe. Só sabe que está escrito isso. Então, haverá essa guerra mundial, mas não se sabe como será essa guerra, né? Não sei se é espiritual ou literal, realmente com tanque de guerra, esses negócios, ninguém sabe. Se for espiritual, né, é provável que já esteja acontecendo, porque, pelo amor de Deus, gente, é muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo e o tempo todo, né? É igual como Jesus disse lá da mulher grávida, né, que sente as dores do parto. E quando for frequentemente, né, assim, uma sobre a outra, então é que tá perto a volta de Jesus. Então, isso está acontecendo exatamente como Jesus disse. Então, tá sendo muito frequente e em todo mundo esses acontecimentos o tempo todo. Então, Jesus está, né, prestes a nascer, no caso, prestes a voltar. Então, sabendo que é um selo de proteção, assim como na visão de Ezequiel, onde os marcados foram protegidos durante o julgamento que se abateu sobre Jerusalém, né? Ezequiel 9, verso 1 até o 7. Então, a primeira característica deste grupo, os 144 mil, é que possuem o selo de Deus, ou seja, são leais aos mandamentos de Deus. Inclusive o quarto, né, que é lembra-te do dia de sábado, que requer a observância do santo sábado, né? Ezequiel não, Êxodo 20, o verso 8 até 11. Ui, tá muito quente, gente. Minhas costas aqui pingando de suor. E agora chegamos a Apocalipse 14, o verso 1. Qual o significado dos 144 mil terem na fronte escrito o nome de Deus? Então, qual é esse significado deles serem selados na fronte, né? Com o nome de Deus. Apocalipse 14, verso 1. Então, a característica identificada, os selados, é o seu firme compromisso em guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso é o que significa ter o nome ou o caráter de Deus escrito em sua testa. Apocalipse 14, verso 1. E Apocalipse 14, verso 4 até o 5. Que outras informações o Apocalipse
fornece sobre os 144 mil. O fato de não se contaminarem com mulheres, lembrando que mulheres no livro de Apocalipse significa igreja. Então, quando falar mulher, é igreja. Se falar mulheres, com essa no final, significa igrejas, né? Se refere à decisão de não participarem das práticas idólatras, que em profecia equivale a adultério. Então, a idolatria na Bíblia é a mesma coisa que adultério, né? Quando você começa a idolatrar algo ou alguém, ou sei lá, pode ser dinheiro, pode ser um cantor, pode ser uma estátua, um símbolo, sei lá, alguma coisa que você, como é que fala? Idolatre, né? Isso na Bíblia se chama adultério. O negócio é profundo, né? E fornicação. Então, não só adultério, mas fornicação também. Idolatria, né? Apocalipse 2, verso 14 e 15. E Apocalipse 20. Apocalipse 2, 14 e 15. Depois o verso 20 até o 25. E Apocalipse 17, o verso 1 até o 7. Ezequiel 16, 1 até o 58. Ezequiel 23, do 1 até o 49. Você vai encontrar sobre isso, né? Idolatria, adultério, fornicação, né? Essas práticas. Então, os 144 mil não tiveram relações ilícitas com a grande meretriz. Então, a grande meretriz aqui é o quê? É a igreja prostituta, né? A igreja idólatra, né? Apocalipse 17, o verso 1. Então, a grande Babilônia é a mãe das prostitutas, né? O verso 5. Então, aqui tá falando que essa grande Babilônia é a mãe de todas. Então, essa igreja, que é a grande prostituta, né? A grande igreja que confundiu, né, as pessoas com sua doutrina apóstata. Essa é a grande mãe de todas as outras igrejas, nem com suas filhas, que também são prostitutas. Então, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas, nem com as suas filhas, que também são prostitutas. Então, aquelas igrejas que seguem as mesmas práticas de idolatria da igreja mãe se torna, por consequência, prostituta também como a mãe. É isso. E aqui a gente tá falando de igreja, não é de pessoa, tá, gente? Lembra que aqui é um livro profético, então você não pode ler no sentido literal, a menos que realmente já tenha acontecido, como no caso da sexta, né, do sexto selo, que ali foi literal. E o sétimo também vai ser literal. E agora vamos lá. Cadê? Aqui. João 3, o verso 16, 1 Timóteo 2, o verso 4, Apocalipse 22, o verso 17. Vai estar tudo na descrição, não se preocupem. Este número 144 mil é um número simbólico ou literal, né? A gente já respondeu essa pergunta. Mas bora lá. O fato de Apocalipse 7,14 mencionar 144 mil como sendo formado
de todas as tribos de Israel, todas as tribos dos filhos de Israel, tem levado alguns a sugerir que esse grupo será formado apenas por judeus literais. Essa interpretação, no entanto, carece de base bíblica, né, de fundamentos históricos. Primeiros, as tribos mencionadas em Apocalipse 7 não são exatamente as mesmas que aparecem na promessa de Ezequiel, o capítulo 48, verso 1 até o 8 e o verso 23 até o 29. Vou vontade de espirrar. E também Gênesis 49, o verso 1 até o 28. Você pode confirmar aí na sua Bíblia. Em segundo lugar, 10 tribos não existiam mais. Não existiam mais. Eita, a visão já tá gritando. O reino do norte de Israel, que era composto de 10 tribos, desapareceu na história com a conquista assíria no século, deixa eu ver, 5, 6, 7, 8, no século 8 antes de Cristo. Segundo Reis 17, o verso 5 e 23, o verso 5 até o 23, a maioria das pessoas pertencentes a essas 10 tribos foram deportadas da Palestina e espalhadas entre as nações no Oriente Médio. No curso da história, eles se tornaram assimilados a essas nações. Segundo Reis 17, o verso 24 até o 41. Essa palavra aqui é difícil. Amalgamados entre si. Então, é tipo mestiço, uma coisa assim. Finalmente, no Novo Testamento, a salvação em Cristo desfaz toda e qualquer distinção étnica, né? Gálatas 3, o verso 26 até o 29. Diante disso, somos levados a concluir que os 144 mil serão formados pela última geração do povo de Deus, o povo remanescente de Deus, né? Também chamado de Israel espiritual. Então, somos filhos de Israel. Não é a cidade de Israel, e sim Israel chamado, né? Que era chamado de Jacó. Então, somos filhos de Israel, que era chamado de Jacó. Então, é Israel espiritual, né? Porque Jacó não existe mais. E aqui, Romanos 9, o verso 6 até o 8. Gálatas 3, o verso 29. Gálatas 6, o verso 16. Tiago 1, o verso 1. E 1 Pedro 2, o verso 9 até o 10. Aproxima-se o dia em que todos os seres humanos estarão divididos em apenas 2 grupos. Isso já está quase que completo já. Cada um deles terá seu sinal identificador, selo de Deus ou a marca da besta, né? Escolher a qual destes grupos vamos pertencer é o assunto de vida ou morte que devemos resolver aqui e agora, né? Enquanto a gente está vivo, a gente tem a oportunidade de escolher. Depois que morreu, é selado o nosso livro, né? Que se você ainda não sabe, né? Você tem um anjo relator que escreve tudo que você faz durante todo o dia, o período que você está acordado. E
quando você vai dormir, esse anjo relator que escreveu tudo que você fez, leva a Deus e deixa lá, para que no dia do seu juízo, no dia que for chamado seu nome no juízo, Jesus possa pegar os seus livros, né, as suas informações do que você fez durante toda a sua vida e defender você, caso você tenha escolhido ele como advogado e seu salvador, né? Então, é importante você escolher hoje Jesus e é importante você confessar os seus pecados e deixá-los, né? Porque uma vez confessado, você esquece. Então, você deixa lá e deixa que o inimigo que paga a conta, né? Aquele que fez você lá, ficou lá te perturbando para fazer o que é errado, então é ele que vai pagar a conta. Então, quando você confessa Jesus, né, esse pecado que você confessou é apagado do seu livro, né? E no momento certo será lançado sobre o diabo, que ele vai queimar no lago de fogo, lembra? A gente já estudou sobre isso também, então olha aí, tem vídeo no canal. Tô morrendo de calor, gente. Então essa é a mensagem de hoje, né? Espero que vocês tenham absorvido, né, esse conhecimento e ficado mais em paz, né? Que os 144 mil não é, né, literal, é simbólico esse número, porque muito mais gente vai ser salvo, né? Então, os 144 mil é como um grupo de pessoas que serão seladas, estarão com o selo de Deus. Então é isso aí, Deus abençoe cada um e até o próximo estudo, que vai ser sobre as trombetas. Então se preparem, porque a trombeta vai tocar. Até o próximo e um beijo no coração de vocês.